novamente, então bem-vindo, bem-vinda. Vamos continuar com a correção da prova de Rio Preto para os cargos de nível superior. Agora a questão número 15. Com a chegada de certo número de novos funcionários, uma empresa passou a ter 60 funcionários no total. Cada um dos novos funcionários teve um encontro de orientação com cada um dos funcionários veteranos, o que resultou em 416 encontros. Sabendo que o número de novos funcionários é menor do que o número de funcionários veteranos, quantos encontros teriam acontecido se o número de funcionários novos tivesse sido 2 a menos? Então, vamos começar atacando com a chegada de um certo número de novos funcionários. Eu sei quem é esse certo número de novos funcionários? Não. Então, esse número de novos funcionários, eu vou chamar de X, é um certo número. Qualquer letrinha para representar esse certo número. O que mais que podemos tirar de informação? Uma empresa passou a ter 60 funcionários no total. Então, ela passou a ter 60 funcionários no total. Tá? Só levantando as informações. Então, ela passou a ter um total de 60 funcionários. Que mais que nós podemos levantar de informação? Cada um dos novos funcionários teve um encontro de orientação com cada um dos funcionários veteranos, o que resultou em 416 encontros. Sabendo que o número de novos funcionários... Bom, enfim, vamos parar aqui nesse ponto final. Quem são os funcionários veteranos, né? Então, cada um dos novos funcionários teve um encontro de orientação com os funcionários veteranos. Então, eu vou precisar de uma variável para representar esses funcionários veteranos, né? Então, esses funcionários que a empresa já tinha, esses veteranos, eu vou chamar de, sei lá, de T, qualquer letra, né, de V, de veteranos, T, W, qualquer letra para representar. Então, o que nós podemos já levantar de informação aqui? Eu tenho dá para eu montar duas equaçõezinhas. A quantidade de novos funcionários mais a quantidade de funcionários que a empresa já tinha, dos veteranos, dá um total de 60 funcionários, não é isso? Ó, um certo número de funcionários e a empresa passou a ter 60 funcionários. Então, os que a empresa já tinha, mais os novos, um total de 60. Outra informação que dá para nós colocarmos aqui. Deixa eu achar uma cor diferente para nós. Cada um dos novos funcionários teve um encontro de orientação com cada um dos funcionários veteranos, que resultou em 416 encontros. Então, se eu multiplicar a quantidade de funcionários novos pela quantidade de funcionários veteranos, a quantidade de encontro, né? Cada um teve um encontro com cada um. Foram, então, 416 encontros. Pronto, já tenho as minhas duas equaçõezinhas. Deixa eu só apagar os risquinhos aqui. E agora, como eu tenho duas equações com duas variáveis, eu tenho aí as opções de fazer a substituição, um sisteminha linear. Então, eu posso tanto isolar o x ou a letra t aqui nessa equação laranja,
quanto isolar a letra x ou a letra t na equação em azul. É indiferente. Então, eu posso isolar o x ou o t aqui? Posso. Só que vai ficar uma fraçãozinha, onde o denominador vai ser uma letra. Então, vai ficar 416 dividido por t, se você isolar o x, ou dividido por x, se você isolar o t. Às vezes fica um pouquinho mais difícil para quem tem um pouquinho mais de dificuldade. Ou você pode vir aqui e isolar o x, ou isolar o t. É indiferente. Então, por exemplo, aqui, isolando o x, eu vou ter 60, o t que é positivo, menos t. Eu venho aqui, no lugar de x, eu coloco o valor que eu isolei, 60 menos t. E continuo com a minha equação, vezes t igual 416. Faço a distributiva. Então, aqui eu vou ter 60 vezes t, 60t. Menos t vezes t, menos t ao quadrado, igual a 416. Organizando a nossa vida, colocando 416 para cá. Então, isso daqui vai ficar menos t ao quadrado, mais 60t, menos 416, e então aqui caímos em uma equação do segundo grau. Aqui você pode multiplicar por menos 1, se você preferir, não ficar trabalhando. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Você multiplica por menos 1, que aí você inverte todos os sinais, em vez de você trabalhar com 2 sinais negativos, você vai trabalhar com apenas 1. Então, ficaria com t ao quadrado menos 60t mais 416. Opa, aqui 416 igual a zero. Aqui eu esqueci de colocar o igual a zero, né? Igual a zero. Então, você tem aí a equaçãozinha do segundo grau. E aqui a única forma que nós temos de encontrar, a única forma matemática de encontrarmos o valor das variáveis quando uma equação é de segundo grau é o nosso famoso delta e Bhaskara. Eu vou para cá, tá? Vou aproveitar o espaço da minha lousa aqui. Quem é o delta? A formulinha de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tem que decorar? Tem. Ai, mas eu não gosto. Ai, como dizia um professor, você pode decorar sem gostar mesmo, não precisa, tanto faz, não vai fazer diferença. Decorar gostando ou não gostando, tem que decorar, né? Ai, Deus. Então, quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é o termo que está acompanhando o x ao quadrado, no caso, t ao quadrado. O B é o termo que acompanha a letra sem o quadrado. E o C é o nosso termo independente, aquele que não tem letrinha. Então, delta é igual a B ao quadrado. O B é 60, menos 60 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? É 1 vezes o C, que é 416. Caso você não tenha multiplicado ou não queira multiplicar por menos 1, não faz diferença. Só cuidado com as regrinhas de sinais aqui. Então, eu tenho que delta é igual a 60 vezes 60, negativo, ao quadrado vai ficar positivo. Então, 6 vezes 6 são 36. Como está ao quadrado, eu dobro os zerinhos. Menos 4 vezes 416 vai dar 1.664. 3.600 menos 1.664 dá 1.936. Já vai pensando aí quem é a raiz quadrada de 1.936. Vamos precisar dela daqui a pouquinho.
E qual que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é x, no nosso caso aqui a letra variável é t. T é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Às vezes você já decorou aquela fórmula que é uma única, né? Aquela maior, que já coloca aqui dentro do delta a formulinha. É indiferente. A matemática é linda por isso, você pode escolher o caminho que você quiser, vai dar certo. Aliás, desde o caminho esteja certo, né? Então, B é igual. T é igual a menos B, o B é menos 60, mais ou menos a raiz quadrada de 1936, dividido por 2 vezes o A, 2 vezes 1. Então, eu vou ter o T menos com menos mais, positivo, 60, mais ou menos a raiz quadrada de 1936 é 44, dividido por 2. E a partir daqui você vai ter dois resultados. O T1, ou T uma linha, né? E o T2. Positivo 60 mais 44, dividido por 2. Que dá 104, dividido por 2, que dá 52. O T2, 60 menos 44, dividido por 2. 60 menos 44, 16, dividido por 2, que dá 8. Então, temos dois valores, duas respostas, o 52 e o 8. Vamos ver qual delas seria a nossa resposta. Deixa eu achar aqui um meio de vir para cá. Então, aqui, ó. Vou fazer aqui no meio, aqui. O nosso T, vou puxar aqui, ó. Me acompanha, ó, aqui. Mais um pouquinho. Então, eu tenho ali, ó, trazer a equação para cá, que o x é igual a 60 menos t. Tudo bem? Então, deixa eu pegar o vermelhinho. Se o x é igual a 60 menos, se eu usar o t como 52, eu vou ter o valor de x igual a 8. Vou vir aqui embaixo. Se eu usar o valor de x, o valor de t, copiar de novo. Se eu usar o valor de t como 8, eu vou ter o x igual a 52. Então, vamos precisar de informação lá do exercício para saber qual dos dois valores. O T é a quantidade de funcionários que a empresa tinha. O X é a quantidade de funcionários novos dos que ela contratou. E agora, será que tinha 8 e ela contratou 52? Ou tinha 52 e ela contratou 8? Onde nós vamos encontrar essa informação? No exercício. Então, sabendo que o número de novos funcionários é menor do que o número de funcionários veteranos. Pronto. Então, os novos funcionários é x e o x, então, é 8. Os funcionários veteranos é o T52. E o que ele quer? Quantos encontros teriam acontecido se o número de novos funcionários novos, tivesse sido 2 a menos? Então, se são 8 funcionários novos
E se fosse 2 a menos, então seria 6. E qual o número de encontros, então? Os encontros foram 416. Ó, vou puxar, não tem mais nem onde resolver aqui, eu vou aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Não, deixa eu pegar uma outra cor, senão vai começar a ficar... Um verde aqui, ó. Aqui. Os encontros seriam quanto? Então, em vez de ser 52 vezes 8, que deu os 416, vai ser os 52 vezes os 6. 52 vezes 6, 312 encontros. Alternativa A. Ai, que amorzinho, né? Que exercício lindo, maravilhoso. Não, é só que não. Questão número 16. O Centro de Tecnologia processou em um mesmo computador os resultados de 3.300 testes relativos a uma pesquisa, alguns denominados de teste A e os demais de teste B. Esse computador processou esses testes ininterruptamente por 52 horas e 30 minutos, sendo que o tempo de processamento de cada teste A era de 1 minuto e 4 segundos e de cada teste B de 49 segundos. A diferença entre o número de testes A e B nessa pesquisa é igual a... Então, primeira coisa que você observa é que nós temos aqui uma informação, cada teste B era em 49 segundos, tá? E aqui você tem o teste A em minutos e segundos. Então, aqui não tem como, você vai ter que transformar tudo para uma única unidade de medida. Fica difícil de você trabalhar com 2 unidades de medida. Então, o teste A, ele era 1 minuto e 44 segundos, o teste B, 49 segundos. E aí, processou ainda ininterruptamente por 52 horas e 30 minutos. Não adianta, isso daqui tudo tem que estar em uma única unidade de medida. Então, vamos começar transformando isso daqui tudo para segundos? Então, ó, 52 horas e 30 minutos. Como que eu transformo para segundos? 52 horas, eu vou multiplicar por quanto para transformar em minutos? Por 60, tá? Então, olha, 52 horas, eu vou multiplicar por 60 para transformar em minutos. Só que depois você tem que multiplicar por 60 de novo para transformar em segundos. Ou você já pode multiplicar por 3.600 de uma vez. E não pode esquecer que você tem que somar mais os 30 minutos, que esses 30 minutos você também vai multiplicar por 60, porque você vai transformar tudo em segundos. Combinado? Então, vamos lá. Vou com a ajuda da calculadora aqui, porque senão o nosso vídeo ultrapassa horas e horas e horas. Então, 52 vezes 60 vezes 60. Ou vezes 3.600. Então, isso daqui dá 187.200. Mais esses daqui, ó, mais 30 vezes 60. 3 vezes 6, 18, com 2 zeros. Ou seja, mais 1.800. Mais 1.800, então, nós vamos ter aqui 189.000 segundos. Se já não bastasse serem questões difíceis, ainda precisa ser números grandes, para judiar mesmo, né? E agora aqui, ó, deixa eu puxar para cá, ó, esse 1 minuto e 4 segundos. Como que eu transformo isso para segundos? 1 minuto
é só eu calcular 60 segundos, ok? Então, aqui vai ficar 60 segundos mais 4 segundos, então isso daqui vai dar 64 segundos. E aqui os 49 já estão em segundos. Fechou? Então, agora que nós colocamos tudo na mesma unidade de medida, agora que nós vamos começar o exercício. Que lindinho, né? Então, ó, um centro de pesquisa processou em um mesmo computador os resultados de 3.300 testes e alguns eram denominados de teste A e os demais de teste B. Então, nossa primeira equação, testes A mais testes B igual a 3.300 testes. A mais B, 3.300 testes. Tudo bem? Então, qual é a outra equação que dá para nós montarmos? Esse computador ele processou esses testes ininterruptamente por esse tempo, né? E agora nós vamos montar uma equaçãozinha com o tempo de processamento. Então, o teste A ele era processado a cada 64 segundos. Então, 64 segundos vezes o teste A. Cada teste A era processado em 64 segundos. E o teste B, ele era processado a cada 49 segundos. Então, 49 segundos vezes cada teste B. E a hora que somou 64 segundos vezes a quantidade de testes A, mais 49 segundos vezes a quantidade de testes B, isso daqui vai dar um tempo total de 189 milissegundos. Tudo bem? Segunda equaçãozinha. Números grandes. O que eu tenho que fazer? Isolar uma variável, o A ou o B, e substituir na outra. Ou você pode também montar sisteminha linear, um embaixo do outro, como vocês preferirem. Então, aqui eu vou isolar uma letra, uma variável. Então, vou isolar a variável A, por exemplo. Então, vai ficar 3.300 menos B. Então, no lugar do A, da letra A, eu vou vir aqui e substituir 3.300 menos B. E o restante da conta da equação vai permanecer. O 64 que vai multiplicar, mais o 49B, que é igual a 189 mil. 64 vezes 3.300. 64 vezes 3.300. Isso daqui dá um total de 211.200. 211.200. 64 vezes menos B, menos 64B. Mais 49B, igual a 189 mil. Então, vou somar, no caso aqui, né, subtrair 64, fazer a subtração aqui de 64 e 49. E, bom, vamos uma coisa de cada vez, 211.200. O 64, o sinal dele é negativo, então é o maior. Então, 64, eu tiro 49, eu vou ficar com 15, menos 15B, que é igual a 189 mil. Vou inverter. 15B, que é negativo, operação inversa, positivo, 189 positivo vem negativo.
Então, vou fazer uma troca de lugares aqui, ó. 211.200 menos 189.000 igual a 15b. Vou pro ladinho. 211.200 menos 189.000, isso dá 22.200. Então, eu tenho 22.200 igual a 15b. O 15 está multiplicando o b, operação inversa, então vai ficar 22.200 dividido por 15. Eu vou achar, então, o valor de b dividido por 15 igual a 1.480. 1.480. Não esquecendo que isso daqui é uma das variáveis, é o valor de uma delas. E agora eu tenho que achar o valor da outra. Então, se eu tenho que B é 1.480, eu vou vir aqui e substituir no lugar de B, 1.480. Para eu achar o A. Então, o A é igual a 3.300 menos 1.480. 3.300 menos 1.480, isso dá 1.820. 1.820. Mas ainda não é isso que eles estão pedindo. Vamos lá, que são as quantidades de processamento. A diferença entre o número de testes de A e B dessa pesquisa é igual a quê? A diferença é a subtração. Então, eu vou fazer o A menos o B. Ou seja, eu vou fazer 1.820 menos 1.480. 1.820 menos 1.480, eu vou ter uma diferença de 340 testes. 340 testes, nós temos o nosso gabarito na alternativa E. Certinho? Certinho. A questão número 17. Essa questão, na minha opinião, foi a mais difícil da prova, não a mais difícil, mas aquela que dependia de muita informação, de muito conhecimento, de geometria, de ângulos, para que você pudesse tentar ir resolvendo, né? Então, talvez essa forma que eu vou resolver não seja a única. Talvez tenha outras formas, mas essa foi a que eu melhor visualizei. Um quadrado de 18 centímetros quadrados de área está no interior de um triângulo retângulo de hipotenusa AB, tendo 3 de seus vértices sobre os lados do triângulo. Esse quadrado dividiu o triângulo em 4 regiões. As regiões triangulares R1, R2, a região R3, que é um quadrilátero não convexo, e que também tem 18 centímetros quadrados de área. E a quarta região sendo o próprio quadrado, conforme mostra a figura. Sabendo que a área da região R2 excede em 3 centímetros quadrados a área da região R1, a medida da hipotenusa AB é igual a Então, bora atacar. Um quadrado, ele tem 18 centímetros de área. 18 centímetros de área. Fórmula da área do quadrado. A área do quadrado, ela é lado ao quadrado. Tudo bem? Área ao quadrado, lado ao quadrado, lado vezes lado, igual a área de um quadrado. O exercício me deu a área, 18.
Então, por aqui eu consigo descobrir o lado desse quadrado. Então, no lugar da área é o 18, L ao quadrado. Qual que é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então, vai ficar L é igual a mais ou menos raiz quadrada de 18. Ah, mas o menos para nós, neste caso, não serve. Por quê? Porque eu não tenho lado negativo. E o 18, não é uma raiz exata, mas eu consigo fatorá-lo. Então, se eu pegar o 18 por 2, dá 9 por 3, dá 3 por 3, dá 1. O que eu conseguir fazer um parzinho, eu deixo fora da raiz. Então, o 3 vai ficar fora da raiz, 3 raiz de 2. Pronto, eu sei que esse quadrado, o lado desse quadrado, ele é um quadrado de lado 3 raiz de 2. Os 4 lados. Tá bom? Então, 3 raiz de 2, no caso aqui, né, centímetros. Então, primeira etapa do exercício tá resolvido. Primeira de quantas, né? O importante é saber de primeira de quantas. Vamos lá. Agora, o que vocês precisam perceber? Que o R1 aqui, ele tem, aqui o R2 no caso, ele tem um ângulo de 45 graus. E tem um vértice, então eles são opostos pelo vértice, é aquele ali e esse daqui. Então, 45 graus do lado de lá, 45 graus do lado de cá. Opostos pelo vértice, um de cada lado do vértice, do centro. Se esse R1 ele é um ângulo de 90 graus, como tem o quadradinho, a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, tem que dar 180 graus. Se eu já tenho 90, tenho 45, então aqui também é 45. Ou seja, se eu tenho dois ângulos iguais, significa que eu vou ter dois lados iguais. Então, por exemplo, se esse lado aqui for 4, aqui vai ser 4. Se aqui for 20, aqui vai ser 20. Ângulos iguais significa lados iguais num triângulo retângulo. Aliás, num triângulo, não necessariamente tem que ser retângulo, pode ser um triângulo isósceles, onde ele tem dois ângulos iguais, terão também dois lados iguais. Tudo bem? Então, agora, olhando para essa região R1 ainda, aqui, ó, essa região R1 aqui ainda, como ela tem um ângulo de 90 graus, imagina você fechar um quadrado aqui, ó. Não vou conseguir fazer bonitinho, quadradinho, mas pensa num quadrado. Esse 3 raiz de 2 é a diagonal desse quadrado, ok? 3 raiz de 2, a diagonal desse quadrado. Então, formulinha da diagonal de um quadrado. Diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. A diagonal ali, ela vale 3 raiz de 2, que foi o que nós encontramos. E o lado é o que eu quero, raiz de 2. Raiz de 2 dos dois lados, então eu vou ter que o meu lado desse quadrado que eu montei, ele é um quadrado de lado 3 centímetros. Achei o lado desse quadrado aqui, ou seja, eu achei aqui, ó, 3 centímetros. E aqui também, como são iguais, 3 centímetros. Nem sei se vai ajudar, mas sabemos que é 3. Beleza? Então, agora, nós precisamos... Deixa eu puxar aqui. Pegar uma outra cor aqui que dê para enxergar. Acho que a laranja, amarelo. Não, a cor é rosa. Esse quadrado, eu vou traçar a bissetriz nele. O que é bissetriz? É uma reta que corta um ângulo exatamente ao meio. Então, aqui, ó, se eu cortar essa diagonal aqui desse quadrado,
cortei aqui. Tudo bem? A bissetriz desse quadrado. E quem é essa diagonal desse quadrado aqui? É o lado, de novo, né? Quem é a diagonal agora? Deixa eu fazer de uma outra cor. Aqui, ó. A diagonal desse quadrado que eu acabei de fazer aqui, ó, do quadrado grande, diagonal lado raiz de 2. Eu quero a diagonal. O lado desse quadrado grande é o 3 raiz de 2. Então, é o 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Diagonal do quadrado grande. Então, vai ficar diagonal é igual a 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, o tamanho da diagonal desse quadrado é 6 centímetros. Essa diagonal aqui, tá, ó? Vou colocar de laranja que talvez fica mais fácil de enxergar. Essa diagonal, ela tem um tamanho de 6 centímetros. E agora que eu tenho, para que eu calculei essa diagonal? Porque eu vou pensar agora, deixa eu grifar aqui, enxerga comigo esse novo triângulo que eu montei aqui, ó, um triângulo retângulo, ó. Esse daqui, ó. Enxergaram aí, ó, que isso daqui tudo forma um triângulo retângulo que eu pintei aqui de laranja? Ó, ele forma um triângulo retângulo. Tudo bem? Nesse triângulo retângulo que eu formei aqui, ó, esse aqui é um triângulo retângulo. Ele tem altura 6 centímetros. Tá? Então, esse triângulo retângulo, ele tem uma altura de 6 centímetros. E eu sei que a área desse triângulo retângulo aqui, laranja que eu montei, que é... Deixa eu vir pra cá. Eu quero encontrar uma informação aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Cadê, ó? Dividiu em 4 regiões. Um quadrilátero não convexo, que era essa parte, a região R3. A região R3 é um quadrilátero não convexo. O que é um quadrilátero não convexo? É aquele quadrilátero que, se você colocar um pontinho, 2 pontinhos e traçar uma reta, e essa reta sair, né, da figura, ele não é convexo. Então, essa região R3, se eu colocasse um ponto aqui e um ponto, fazer uma coisa mais, um ponto aqui e um ponto aqui, e traçar uma reta entre esses pontos, essa reta vai cair fora, né, vai sair fora, ou subir para cima, é meio redundante, mas só para vocês entenderem, vai ficar fora da região R3, então por isso que ele é não convexo. E outra informação, que essa região R3, ela também tem 18 centímetros de área. Então, vocês concordam comigo que a área desse triângulo que eu acabei de montar aqui, esse grandão laranja, ele é a área do R3, deixa eu escrever aqui para vocês, a área do triângulo, a área do triângulo laranja, ó, tá em laranja, ele é quem? Ele é igual, não tenho nem cor aqui para pegar, ele é igual à área, deixa eu pegar o cinza, que ele é, isso, ele é metade da área desse quadrado, concorda? Ó, e o quadrado, ele foi dividido ao meio, então a área do triângulo laranja, ele é metade da área do quadrado, e qual era a área do quadrado? A área do quadrado era 18, e aí então é metade, porque eu só tenho metade aqui dentro do triângulo laranja, mais a região R3, e a região R3 é 18. Então, a área desse triângulo aqui laranja, desse novo triângulo laranja que eu montei, é 9 mais 18. Ou seja, a área é 27.
a área desse triângulo laranja, montado agora. Tudo bem? Então, eu quero... Por que eu estou calculando? Por que eu estou montando aqui um novo triângulo? Porque eu preciso encontrar de A até B. Então, eu vou tentar encontrar aqui um desses pontos. No caso, agora, eu vou pegar uma nova cor. Eu vou tentar encontrar esse valor aqui, ó, daqui até o B. Encontrar esse valor aqui, ó, esse tamanho. Porque aí eu já tenho a altura, eu vou ter aqui embaixo a base, e aí vai ficar mais fácil para eu achar a minha hipotenusa aqui, a minha diagonal. Então, a área desse quadrado aqui, eu tenho, quer ver, ó, deixa eu fazer aqui embaixo, ó, ou do lado, vamos pro lado, aqui, ó, estou aqui ainda. Um pouquinho mais para cima, que senão não vai dar. Vou aqui, ó, aqui em cima. A área de um triângulo, ela é base vezes a altura dividido por 2, não é isso? A área de um triângulo. A área desse triângulo eu tenho, desse triângulo laranja, é o 27. Então, é o 27, que é igual à base que eu não tenho, essa base é a que eu quero, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Vou multiplicar em cruz. 6b é igual a 27 vezes 2, 54. 54 dividido por 6, 9. 9 centímetros. Achei a minha base. Aqui é 9. 9 centímetros. E agora vem a parte que eu preciso calcular essa hipotenusa. Aqui, ó. Quero calcular aqui, ó, a hipotenusa. Esse valor aqui, ó, eu vou chamar do que? De H, de hipotenusa. Só não confundam com o H da altura ali, tá bom? E como que eu calculo a hipotenusa, a diagonal, né, de um triângulo retângulo, sabendo que eu tenho 2 lados e eu quero o terceiro? Só existe uma única fórmula para você calcular. Vou vir aqui, ó. Para você, num triângulo retângulo, você tem 2 lados, o tamanho de 2 lados, e você quer o tamanho do terceiro lado, existe até outras, mas a mais fácil é Pitágoras, tá? Então, aqui eu vou escrever, ó, por Pitágoras. Sempre vai dar certo? Sempre. Vai ter alguma vez que não vai dar certo? Não, não é língua portuguesa, não tem esse monte de acessórios, aqui é matemática. Vai dar certo. Então, por Pitágoras, você tem a formulinha a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quando você usa Pitágoras? Quando você tem um triângulo retângulo em que você tem 2 lados e precisa achar o tamanho do terceiro. Quem é o A? É o que está isolado. Quem que está isolado aqui? Quem que é o diferentão que está na diagonal? É a hipotenusa, é o que eu quero. Vou colocar aqui de H. Não, vou fazer o contrário. Para não chamar aqui de H, para não confundir com altura, eu vou chamar de A, que aí fica mais fácil. Tá? Então, aqui é o nosso A, o nosso Azinho. Então, A é o que eu quero encontrar. B é o 6 e o 9, tanto faz eu chamar de B o 6 ou o 9, vai estar somando, é indiferente. Na verdade, matematicamente, não é indiferente, mas aqui para nós, sim. Então, A ao quadrado é igual 6 ao quadrado é 36, 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. A ao quadrado, 81 mais 36, isso dá 117.
O quadrado, a operação inversa da potenciação é a radiciação, raiz quadrada de 117. E 117 você vai, não é uma raiz exata, você precisa simplificá-la, ou seja, fatorar. 117 não divide por 2, porque termina em ímpar. Será que divide por 3? Só somar os algarismos. 7 mais 1 dá 9. 9 divide por 3. Perfeito. Então, 117 dividido por 3 dá 39. Por 3 dá 13. E por 13 dá 1. O que ficou de parzinho vai ficar fora. E o negativo para nós não importa, porque eu estou falando de tamanho. Então, isso daqui vai ficar 3 raiz quadrada de 13 centímetros, que é o tamanho da minha hipotenusa desse 3 raiz quadrada de 13. Uma coisa de cada vez, né? O tamanho da hipotenusa desse triângulo laranja. O exercício, ele quer tudo, ele não quer só isso, ele quer tudo, ele quer de A até B. Então, ainda falta calcular essa parte aqui, ó. Que aí eu vou achar esse valor e vou somar com esse. E como nós fazemos isso? A forma mais tranquila que eu encontrei foi por semelhança de triângulo. O que é semelhança de triângulo? Deixa eu mostrar aqui num cantinho para vocês. Aqui, ó, vou aqui. Então, se eu tenho um triângulo grande, por exemplo, eu tenho aqui 8 e x, tá? Fora, não estou falando do exercício, estou dando um exemplo. Aí eu tenho outro triângulo aqui pequenininho, que também é retângulo, e aqui ele tem 4 e 2. E eu quero resolver isso, eu posso resolver por semelhança de triângulo. Ou seja, eu posso fazer x sobre 8 igual a 2 sobre 4. Ou x sobre 2 igual a 8 sobre 4. Então, se eu montar x sobre 8 igual a 2 sobre 4, eu multiplicar em cruz, eu vou achar o tamanho desse. O que é semelhança? Eu estou comparando um triângulo com o outro desde que eles tenham a mesma classificação. Nesse caso, eles sejam retângulo, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui, semelhança de triângulos, voltando para o nosso exercício. Tenta enxergar aí comigo 2 triângulos que são semelhantes, que é esse grandão, o grandão que é, deixa eu grifar aqui, ó, que é de A aqui até embaixo, o B, ó, o vermelho, ó, grifei ele de vermelho, ó. Eu tenho o triângulo vermelho, grandão, e eu tenho o laranja, que é esse um que eu já fiz, ó. Não tenho 2 triângulos, só que nesse caso aqui tá um dentro do outro. Mas eles não são 2 triângulos iguais, não tem a mesma classificação, são os 2 retângulos, estão na mesma posição. Então, eu vou fazer o triângulo vermelho, grandão, e o triângulo laranja, o menor, que está dentro dele. Tá bom? Então, ó, só para ficar um pouco melhor, eu vou fazer, pegar aqui, ó, o triângulo vermelho, o grandão, vou colocar ele aqui, ó, ele tem um ângulo de 90 graus. O que mais que ele tem? Qual que é o tamanho dele aqui embaixo, ó, o grandão, o vermelho? É o 3 mais 9, então aqui embaixo ele é 12. E de altura, quanto que ele tem de altura? De altura, eu não sei, eu só tenho o tamanho daqui, ó. Então, não dá para eu usar a minha altura. Então, eu vou usar lá, ó, de A até B, que é o que eu quero. Quanto que ele tem aqui, ó, de A até B, que é o que nós queremos? Ele tem o x mais o 3 raiz de 13. É esse o tamanho dele aqui, de A até B. Triângulo vermelho, o grandão. E agora o laranja? Vamos montar aqui o laranja também, né, ó. Também tem um ângulo de 90. Tenho 6 centímetros de altura, mas não me interessa, eu não tinha altura ali para eu comparar, eu tenho que comparar o que está na mesma posição. Quanto que ele tem aqui, ó, daqui até o ponto B?
ele tem 3 raiz de 13. E embaixo ele tem quanto? 9. Pronto, consigo fazer as duas comparações agora. Então, eu posso fazer esse valor x mais 3 raiz de 13 sobre 12 igual a 3 raiz de 13 sobre 9. Ou eu também posso fazer, por exemplo, assim, ó, x mais 3 raiz de 13 sobre 3 raiz de 13 igual a 12 sobre 9. Tanto faz. Vou multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, eu vou ter 9, que vai multiplicar o x mais o 3 raiz de 13. Vou ter que fazer a distributiva. E o 12, que vai multiplicar o 3 raiz de 13. Vou para cá. 9 vezes x, 9x. 9 vezes 3 raiz de 13, eu só multiplico pelo que está fora da raiz. Então, vai ficar mais 27 raiz de 13, igual 12 vezes 3, então eu tenho 36 raiz de 13. Raiz de 13, eu vou, ou 27, eu vou, ele está somando, operação inversa, subtração, então vai ficar 9x igual a 36 raiz de 13 menos 27 raiz de 13. 9x igual 36, tiro 27, vai ficar 9. 9 raiz de 13. 9 eu corto com o 9, achei que o valor de x é raiz de 13. Quem é o nosso x? O nosso x é esse pedacinho ali, né? Ó, é esse pedacinho aqui, que era o que a gente precisava, raiz de 13. Só que o exercício, ele quer a soma disso daqui, né, dos dois. Ele quer de A até B. Então, de A até B, eu vou somar. Deixa eu mudar de cor aqui para não misturar. Eu vou somar o raiz de 13 mais o meu A ali, que era 3 raiz de 13. Do ladinho aqui, quem está? É 1. 1 raiz de 13 mais 3 raiz de 13 dá 4 raízes de 13. Mas eu não tenho essa alternativa lá nas alternativas. Eu não tenho. As alternativas, elas não estão fatoradas, elas estão inteiras. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o meu 4 raiz de 13 aqui e pegar esse 4 e colocar ele dentro da raiz. E o 4, quando ele vai para dentro da raiz, ele vai, a raiz é quadrada, então ele vai ao quadrado, vezes o 13. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 13, raiz quadrada de 16 vezes 13, 208. 208, que a nossa resposta está, tchan, 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 208, nosso gabarito, letra B, 208 centímetros quadrados. Opa, centímetro é tamanho, não é área.
B, de que beleza. A questão número 18. No plano, o octógono não convexo novamente, porque se você for olhar no octógono, colocar dois pontinhos e traçar uma linha, essa linha vai sair da tua figura, então por isso que é não convexo. Ele tem o perímetro igual a 80 centímetros, ou seja, se você andar tudo em volta dele, o A, o B, C, D, E, F, G, H, e voltar no A, ele tem 80 centímetros. No interior desse octógono estão os pontos P e Q, tais que AQGH e BQFP são quadrados e CDP é um retângulo, conforme mostra a figura. Então, vamos lá. Sabendo, né, que os perímetros do quadrado e do retângulo são iguais, a área do quadrado, ele quer a área desse quadrado. Então, vamos achar esses pontos. Deixa eu pegar a cor aqui. No interior desse octógono estão os pontos P e Q. O ponto P está aqui, o ponto Q está aqui. AQGH, cadê o A? Tá aqui. O Q, o G e o H, ou seja, isso daqui AQGH é um quadrado, né? E BQFP é um, não, calma aí, BQFP também é um quadrado. E quem é o retângulo aqui? Calma aí, deixa eu mudar aqui. Quem é o retângulo? O retângulo é CDEP. Retângulo CDEP. Ou seja, aqui eu tenho um retângulo. Então, eu tenho dois quadrados e um retângulo. Deixa eu só colocar na cor também aqui, ó. Esse e esse são os quadradinhos em vermelhinho. O que nós temos de informação é que os perímetros do quadrado AQGH e do retângulo são iguais. Então, o perímetro dos dois são iguais. E ele quer o quê? A área desse quadrado aqui de dentro, BQFP. Ele quer essa área. Essa área, se ele é um quadrado, então ele tem os lados iguais. Então, se eu chamar aqui de x, aqui vai ser x, aqui vai ser x, aqui vai ser x. Tá? Porque se é quadrado, todos os lados iguais. Então, vamos achar esse quadrado aqui, é que agora eu marquei de vermelho, mas esse quadrado aqui, ó, o AQGH. Qual que é o perímetro dele? Vamos achar o perímetro dele. Ó, o perímetro do quadrado AQGH, o que eu marquei de vermelho, o grande, né, o quadrado grande. Qual que é o perímetro desse quadrado aqui? Perímetro é a soma de todos os lados. E quais são todos os lados? Se aqui ele tem 3 e aqui ele tem x, eu vou chamar de 3 mais x o tamanho do lado dele. Então, esse quadrado, ele tem um lado de 3 mais x, todos os lados, que é o 3 mais esse x. 3 mais x, 3 mais x. Então, como é perímetro, eu vou fazer 3 mais x 4 vezes. 4 vezes o 3 mais x. Então, o perímetro desse quadrado vermelho é 12 mais 4x. Fiz a distributiva. Perímetro do quadrado vermelho, 12 mais 4x. E agora, eu vou fazer o perímetro do retângulo. De laranja, para a gente ir destacando uma coisa da outra.
E por que eu estou calculando o perímetro? Porque o exercício, ele deu aqui na informação o perímetro, ó, ele deu o perímetro total, então, de 80. Então, vamos trabalhar em cima do perímetro, tá? Aí, esse perímetro aqui do retângulo, eu sei que esse lado aqui já é 18, ele já deu essa informação, esse lado é 18. Se esse lado é 18, esse lado também é 18. Então, ó, o perímetro desse retângulo, que é o retângulo CDEP, tá? Que é o retângulo laranja. O perímetro dele, quem é? É o 18, dos dois lados são 18, se lá é 18, aqui é 18. Então, eu vou colocar aqui, ó, 18 mais 18. Mais quanto? Eu não tenho essa informação aqui. Eu vou chamar esse lado dele aqui de y, de uma outra letra. Então, seria um y embaixo, um y em cima. Então, seria 18 mais 18 mais 2y. Então, o perímetro desse retângulo seria 36 mais 2y. Tudo bem? Tá. Então, como eu tenho uma informação preciosíssima aqui, ó. Deixa eu encontrar. Aqui, ó. Sabendo que os perímetros do quadrado AQGH e do retângulo CDP são iguais. São iguais esses dois perímetros. Então, se eles são iguais, tem dúvida que eles são iguais? Não, eles são iguais. Então, eu vou igualar os dois perímetros. Igualar. Por quê? Porque são iguais. Então, eu vou colocar o 12 mais o 4x é igual a 36 mais 2y. Tudo bem? Vou, não sei se o mais fácil é igualar a zero, então, vou trazer tudo para um lado só. Então, vai ficar assim, ó, 4x menos 2y igual, não, já vou deixar tudo do lado de cá, mais 12 menos 36 igual a zero. Não sei se vai ficar mais fácil, vamos fazer do outro jeito, vai. Vamos isolar as letras, as variáveis dos números. Então, 4x menos 2y igual a 36 menos 12. Vamos tentar achar caminhos mais fáceis, né? 4x não tem como somar ou subtrair com 2y, igual a 24. Essa é uma informação, uma equaçãozinha que nós vamos reservar. Mas olha, vamos facilitar a nossa vida, dá para simplificar. O 4, o 2 e o 24, todos eles dividem por 2. Então, vamos deixar essa equação um pouquinho mais fácil, um pouco menor, né? Então, 4x dividido por 2 dá 2x, menos 2 dividido por 2 dá menos y, igual a 24. Um pouquinho menor. Tá, e agora? Agora nós sabemos que o perímetro é igual a... Deixa eu achar aqui, que eu não lembro mais. Aqui. O perímetro é igual a 80. Tá aqui, ó. Tem o perímetro total dele é igual a 80. E aí? Quem é esse perímetro total? Vamos tentar montar essa equação desse perímetro total? Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui embaixo. Acho que eu vou aqui para a lateral. Para cá. Aí. Quem é o nosso perímetro total? O nosso perímetro total, ele é a soma de todos os lados. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui.
Então, o meu perímetro total, ele é igual a 80. Então, eu vou somar tudo. Vamos ver o que é esse tudo? É esse 3x, eu vou grifando aqui, ó. É esse 3x, perdão, 3x não, né? 3 mais x. Então, é esse 3 mais x, mais o 3 mais x daqui, mais quem, ó? Quanto vale isso daqui? Se aqui é x e tudo é 3 mais x, então aqui é 3. Então, mais 3, mais. Quanto vale isso daqui, ó, de B até C? Se tudo é 18 e aqui é x, então de B até C vale 18 menos x. Então, 18 menos x. Mais quanto? Mais o y. Aqui embaixo. Mais esse 18. Mais aqui em cima. Quanto vale de E até F, essa parte aqui? Se tudo é y e aqui é x, então vai valer y menos x. Tudo bem? Esse pedacinho aqui é y menos x. Esse tamanho aqui é 3, mais 3. E só, né? Igual a 80. Dei a volta? Acredito que sim. Vamos conferir? Ó, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ladinhos, que é a volta do octógono. Quais informações eu tenho? Ó, um lado, outro lado, 1, 2, o 3, 4, 3, 18 menos x é a quarta, o y é a quinta, o 18 é a sexta, o y menos x é a sétima e o 3 é a oitava, o oitavo lado. Então, certinho. Só somar. O que dá para somar? Então, vou circulando. Ó, eu tenho um x negativo com um x positivo, eu vou cortar. Eu tenho outro x positivo com outro x negativo, também vou cortar. Cancelar, cortar é feio, né? Que mais que sobrou aqui de informação? Vamos somar esses, ó, sobrou y, um y com um y, são 2y. E agora, nós vamos somar os valores aqui, ó. Deixa eu ir grifando. Então, eu tenho o 3, mais o 3, mais o 3, mais o 18, mais o 18. Aí, tem um outro 3 aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, 18 com 18 dá 36. 1, 2, 3, 4, 3. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho 36 mais 12. Então, no caso, eu vou ter 48. Igual a quanto? Igual a 80. 2y é igual a 80 menos 48. 2y é igual a 32. O 2 que está multiplicando, operação inversa, divisão, 32 dividido por 2. O y é igual a 16. Tá, eu achei o y, mas não adiantou muito, porque nós queríamos o x. Não adiantou muito? Claro que adiantou, porque nós temos, sabendo o valor de y, eu volto aqui e acho o valor de x. Né, ó? Eu sei o valor de y, então eu venho e substituo no lugar do y, que é 16. 16. Então, aqui vai ficar assim, ó. 2x menos 16 igual a 24.
2x é igual a 24 mais 16. 2x, 24. Isso, né? Tá certo. Tá certo, não, tem coisa errada. O que que tem errado? Vamos ver, vamos ver. Ai, aqui eu não, olha. Dividi todo mundo por 2 e não dividi o 24. Que feio. Não pode, né? Já pensou numa prova? Numa dessa, perde a questão. Então, aqui dá 12. 12 e 12. Calma aí. 12, isso. Então, é 12 mais 16. Tá certo? Porque senão o x ia ficar maior que o y, não faria sentido, né? 12 mais 16, 28. E o x, o 2 que está multiplicando, 28 dividido por 2, x igual a 14. O x tem que ser menor que o y. 14. E o que ele estava querendo mesmo? Ele queria a área do quadrado, era isso? Era, né? Ele quer a área do quadrado, que é o quadrado que está ali dentro, aquele quadradinho pequeno ali dentro. Então, a área do quadrado, qual que é a área de um quadrado? A área de um quadrado é lado ao quadrado, lado vezes lado. E se o quadrado tem o lado x e o x é 14, então a área do quadrado é 14 ao quadrado. 14 ao quadrado, 196 centímetros, metros, centímetros quadrados. E esta resposta nós temos na alternativa C. Que lindinha, 196. Agora a questão 19. Em um museu chegaram grupos de turistas das cidades A, B e C. Cada grupo com o mesmo número de pessoas. Cada grupo foi dividido em subgrupos, cada subgrupo recebendo um guia para orientação. Com os guias da cidade A, um subgrupo ficou com 12 pessoas e os demais subgrupos ficaram com 8 pessoas cada. Com os turistas da cidade B, 2 subgrupos ficaram cada um com 6 pessoas e os demais subgrupos ficaram com 18 pessoas cada. Com os turistas da cidade C, 3 subgrupos ficaram cada um com 4 pessoas e os demais subgrupos ficaram com 24 pessoas cada. Sabendo que cada um dos grupos iniciais dessas cidades tinha mais de 300 e menos de 400 pessoas, o número de guias alocados para os subgrupos formados com esses turistas foi de socorro Deus, por onde eu começo, não é? É o exercício que você lê e não sabe nem por onde começa. Então, vamos separar as informações. Nosso primeiro passo. Eu vou separar, deixa eu escrever aqui, né? Primeiro passo. O que nós vamos fazer? Nós vamos separar os subgrupos com o número de turistas isolados, tá? Então, separar os subgrupos com o número de turistas isolados. Então, vamos às informações. Eu tenho, cadê? Com os turistas da cidade A, eu tenho um subgrupo que ficou com 12 pessoas. Tá? Vamos anotar isso. Eu tenho um subgrupo de 12 pessoas. O que mais que nós temos? Nós temos
Na cidade B, 2 subgrupos, cada um com 6 pessoas. Tá? Então, aqui eu estava falando da cidade A, aqui eu vou falar da cidade B. Então, eu tenho 2 subgrupos de 6 pessoas em cada um. E depois eu tenho os turistas da cidade C, 3 subgrupos, cada um com 4 pessoas. Cidade C, 3 subgrupos de 4 pessoas. Tudo bem? Estou apenas nos subgrupos. Então, eu tenho um total de 6, tá? Um total de 6 subgrupos. Total de 6 subgrupos. Agora, nós vamos para o nosso segundo passo. Segundo passo. Como a quantidade de turistas é igual em cada subgrupo, cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor para facilitar. Cada grupo com o mesmo número de pessoas, tá? Então, como essa quantidade de turistas é igual em cada grupo, e nesses subgrupos também tem a mesma quantidade, sendo 12 turistas, né? Porque assim, por dedução, o que você tem que entender? A gente tem que deduzir aqui, que se um subgrupo ficou com 12 pessoas, então, por dedução, a gente entende que a quantidade de pessoas nesses subgrupos é padrão, é a mesma. Então, se um tem 12 pessoas, entende-se, por dedução, que todos eles têm 12 pessoas. Então, o nosso segundo passo é entender isso. Anotem isso, né, para você ir anotando aí com as suas palavrinhas, para você entender onde nós vamos chegar. Então, o segundo passo, eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, por dedução, tá? Por dedução, que a quantidade de turistas é sempre a mesma e são 12. 12 turistas. Porque eu tenho um subgrupo, que tem 12. Então, tecnicamente, todos eles têm que ter 12. Beleza? Terceiro passo, terceira tentativa aí, né, de resolução. O que mais? Nós vamos precisar, deixa eu grifar de outra cor. Deixa eu achar uma outra cor aqui. Aqui. Nós vamos agora precisar fazer o MMC usando essas quantidades de turistas dos subgrupos, desses subgrupos padrão que aqui por dedução, né, nós entendemos que é padrão. Então, olha, quem são? São essas pessoas aqui, ó. Cadê? Turistas da cidade A, os demais com 8, ó, os demais subgrupos ficaram com 8 pessoas cada. Turistas da cidade B, cadê? Perdi aqui. Cidade B, demais subgrupos ficaram com 18 pessoas cada. E a cidade C, os demais subgrupos com 24 pessoas cada. Então, se eu estou falando, né, de quantidades diferentes e eu quero um número em comum, um número que faça parte de todos eles ao mesmo tempo, um subgrupo comum, então eu vou precisar aqui no nosso terceiro passo fazer o MMC dessas informações, mínimo, múltiplo, comum. Eu vou achar qual é o número em comum
do 8, do 18 e do 24. Para nós padronizarmos. Então, divide por 2, dá 4, dá 9 e 12. Por 2, 2, 9 e 6. Por 2, dá 1, 9 e 3. Por 3, dá 1, 3 e 1. Por 3. Que fechamos, né? Então, isso daqui vai dar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. 8 vezes 9, 72. 72 é o nosso número em comum para todos os grupos. Então, a nossa resposta, anotem aí, tem que ser um múltiplo de 72. Tem que ser um múltiplo de 72. E nós temos uma informação também valiosíssima. Qual é essa informação? Que os grupos iniciais, eles tinham mais de 300 e menos de 400 pessoas. Então, se tem que ser uma quantidade múltiplo de 72, 72 vezes 1, não é, que dá 72. 72 vezes 2, também não é, né, que dá 144. Eu quero um número que esteja entre 300 e 400. Tudo bem? 73 vezes 3, também não é. 73 vezes 3 dá 219. Também não interessa. 74 vezes 4, 74 vezes 4 dá 296. Também não é. Então, só pode ser o 74 vezes 5. Quanto que dá 74 vezes 5? 370. 370 é um número incomum entre todos eles e que é maior que 300 e menor que 400. Por que eu coloquei 70? Mas, gente, tô dormindo aqui, né? Eu fui aumentando 72, 73, 74. Não fez sentido, né? 72. Né? 72 vezes 3, 216. Bom, também nem importa essa informação aqui, né? Mas pode deixar errado. Depois, 72 vezes 4, 288. Também não importa. O que importa é essa, 272 vezes 5, que dá 360 e não 370. É essa informação que para nós é preciosa. E agora nós vamos aí para o nosso quarto passo. Será que é o nosso último passo? Vamos ler. O que nós precisamos agora? Deixa eu anotar aqui num cantinho para vocês. Deixa o nosso quarto passo. Qual é o nosso quarto passo? Esses 360, ele corresponde à quantidade de turistas nesses subgrupos padrão ali, né? De cada cidade. Então, agora, eu tenho que dividir esses 360 pelos 8, pelos 18 e pelos 24. Eu descobri aí o total, né, de pessoas. Então, olha, de novo, esse 8, 18 e 24 é a quantidade de pessoas em cada grupo. Nós descobrimos que são 360. Então, eu vou dividir o 360 por 8, ó, vou fazer aqui no cantinho. 360 vou dividir por 8, que vai dar 45.
Depois, eu vou fazer o 360 dividido pelo 18, que vai dar 20. E, por último, 360 dividido por 24, que vai dar 15. Aqui vai dar 0, isso daqui vai dar 80. Tudo bem? Então, são, ó, de novo, vamos entender, são 80 pessoas para cada um deles. Então, o nosso quinto passo é o quê? Que é o nosso passo final. É somar esses grupos aqui, né? Esses 80 aqui. Deixa eu colocar aqui. Os 80, que é o que nós achamos desses subgrupos de 8, 18 e 24, que seriam esses demais, né? Esses demais subgrupos. Quantos eram esses demais subgrupos? Eram 80. Os demais subgrupos. Combinado? Então, esses demais subgrupos que eu grifei de azul foi 80. Só que não são só esses 80, são os 80 mais esses 6 aqui, que eu coloquei no inicial. Então, 80 mais 6. O 6 era aquela quantidade inicial que o exercício já tinha dado. E esses 80 eu encontrei fazendo o MMC, achando um número em comum para essa quantidade. Esse número em comum tinha que estar entre 300 e 400. Então, achamos que são 360 pessoas. Então, 360 pessoas. 360 pessoas, sendo 8 em cada grupo, deram 45 grupos, de 8 pessoas em cada um deles. 360 pessoas, 18 pessoas em cada grupo, no caso o subgrupo, né, dá 20 grupos. E 360 pessoas dividido por 24 pessoas em cada subgrupo, então aqui deu um total de 80 grupos, subgrupos, com mais os 6, 86, que está na nossa alternativa A de amorzinho. Olha que questão mais amorzinha. E agora, então, a nossa última, para deixar saudade, né? Em um determinado ano do dia, um determinado ano, do dia da inauguração de uma loja até no mês de novembro, até o dia 14 de dezembro, a média do número de capinhas de celular que foram vendidas por dia foi igual a 32. No dia 15 de dezembro, a loja vendeu um certo número de capinhas, de maneira que a média do número de capinhas vendidas desde a inauguração passou a ser 35. No dia 16 de dezembro, a loja vendeu 25 capinhas a menos do que vendeu no dia anterior. E a média do número de capinhas vendidas desde a inauguração passou a ser igual a 37. Sabendo que essa loja funciona todos os dias, sua inauguração foi no dia. E aí tem a informação de que o mês de novembro tem 30 dias. Então, vamos separar algumas informações. Do dia da inauguração de uma loja no mês de novembro até o dia 14 de dezembro, a gente precisa chamar isso daqui de alguma coisa. Então, eu vou chamar esse tempo aqui, a distância, né, do dia da inauguração até o dia 14 de dezembro, você coloca aí esse total de dias, eu vou colocar T de total de dias, que é o que importa, né, o total de dias. Vou chamar de X, de Y, de T, de total. E a média nesse período, a média do número de capinhas de celular que foram vendidas por dia foi igual a 32. Então, nós sabemos que essa média é igual a 32. 32 o quê? 32T, porque é uma média do número de capinhas que foi vendida aí por dia, né? Uma média de 32. 32 vezes T. Tudo bem? T o total de dias.
Outra informação. No dia 15 de dezembro, a loja vendeu um certo número de capinhas. Então, no dia 15 de dezembro, ela vendeu um certo número de capinhas, de maneira que a média do número de capinhas vendidas desde a inauguração passou a ser igual a 35. Então, aqui no dia 15 de dezembro, 15 do 12, já é o nosso N+1, vamos chamar de dias N, né? Ou D de dias, um dia mais um, né? Porque já passou um dia, porque era desde o dia 14 até o dia 14 de dezembro. Então, dia 15 já é um dia a mais. Então, a loja vendeu uma quantidade que a média passou a ser 35. O que é a média? Então, vai ser esses 32, essa média, né? Esse 32T, mais uma quantidade que ela vendeu, dividido por quantos dias? Por N+1, porque já passou um dia a mais, é igual a quanto? Igual a 35. Multiplicando em cruz, então vai ficar 32T mais X igual a 35 vezes N+1, que eu já vou colocar 35N mais 35. Vou isolar o X, então isso daqui vai ficar... peraí, só um minutinho. Então, resolvendo a nossa equação, só recapitulando, porque parece que a gravação aí deu um probleminha, né? Então, vamos recapitular quem são as informações aqui. X é a quantidade de capinhas vendidas no dia 15. Aqui eu já estou fazendo do dia 16, a média, porque no dia 16 já se passaram 2 dias, vendeu 25 capinhas a menos, então... dividido, como é média, eu vou dividir pela quantidade total de dias, que vai ser igual a 37, no dia 16 de dezembro. Então, qual que é a média lá no dia 16 de dezembro? É a média do dia 15 mais o que vendeu no dia 16. Quem é a média do dia 15? São as 35, a média é 35 vezes o total de capinhas vendidas, né? O T+1, total no segundo dia, lá no dia 15. Fiz a distributiva, cheguei em 35T mais 35, que são esse daqui. Parece que deu um probleminha aí na gravação, mas vamos continuar. Então, aqui eu vou multiplicar em cruz, vai ficar 35T mais X, e 35 tira 25 mais 10. Igual 37 vezes T, 37T. E 2 vezes 37. 37 vezes 2 igual a 74, mais 74. Então, vou isolar o X de novo. Então, vai ficar o X igual 37T menos 35T e mais 74 menos 10. Então, eu vou ter o X que é igual a 2T mais 64. Tudo bem? Então, agora, eu vou igualar as duas médias. Eu tenho 2x, um x aqui em laranja, um x aqui em verde, eu vou igualar as duas. Então, eu vou fazer o 3T mais 35 igual a 2T mais 64. Então, isolando, 3T menos 2T
igual a 64 menos 35. Então, eu vou ter que T é igual a 64 menos 35 igual a 29. Ou seja, eu tive um total de dias de 29 dias, né? O T aqui, vamos voltar ali para nós acharmos, ó, o T é o meu total de dias. Total, e quem é esse total de dias? É desde a inauguração até o dia 14 de dezembro, inclusive contando o dia 14. Então, agora, a gente só precisa, teve um período, né, de 29 dias. Então, agora aqui, você precisa calcular, a partir do dia 14, voltar 29 dias. E ele já informou que o mês de novembro tem 30 dias. Então, vamos pensar o seguinte. Cada um tem o seu jeitinho, né, aqui. Do dia 20, foram 29 dias. Se eu tirar os 14 dias, que é de dezembro, sobram quantos dias? Sobram 15 dias. O mês de novembro tem 30 dias. Só que, inclusive, você conta o 30. Você conta, então, você vai fazer 30 menos 15. Só que você tem que somar mais um. Ok? Pega lá no calendário. Pega o dia 30, pega um calendário de novembro. Você vai tirar os 15 dias, só que aí você soma mais um. Porque você conta todos esses dias. Então, cairia no dia 30 menos 15. 15 mais 1, 16. Alternativa A. Nosso gabarito, alternativa A. E com isso, encerramos aí a correção da prova VUNESP São José do Rio Preto.